Você sabia que mesmo estando desempregado, você tem a possibilidade de solicitar um benefício por incapacidade no INSS? Estou falando do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, que são benefícios garantidos pela Previdência Social para aqueles segurados que estão incapacitados para o desempenho das suas atividades, seja de forma temporária ou de forma permanente. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista da Ingraço Advocacia, um escritório especializado há mais de 19 anos em direito previdenciário, e nesse vídeo eu vou te explicar como funcionam esses benefícios e como solicitar o benefício por incapacidade caso você esteja desempregado. Quando você exerce uma atividade remunerada, existe o dever legal de contribuir para o INSS. Se por acaso antes você era um empregado CLT, a empresa era responsável por fazer o repasse dessas contribuições ao INSS. Se você era um prestador de serviços, um contribuinte individual que prestava serviços a uma pessoa jurídica, a uma empresa, nessa situação também a empresa seria responsável pelo repasse das contribuições. Agora, se você era um prestador de serviços, mas prestava serviços à pessoa física, então nesta hipótese você era o responsável por fazer o pagamento do INSS. É muito importante distinguir qual era a sua condição antes de ficar desempregado, porque isso vai impactar na qualidade de segurado, pois qualidade de segurado é um dos requisitos para que você consiga um benefício por incapacidade no INSS, seja ele temporário ou permanente. E independente se você era responsável pelo pagamento das contribuições ao INSS, ou o seu ex-empregador, ou o seu ex-tomador de serviços. Uma vez que você para de contribuir para o INSS, você entra no chamado período de graça. E o período de graça nada mais é do que um prazo de manutenção da qualidade de segurado. Um período em que, mesmo sem estar pagando contribuições ao INSS, você mantém todos os seus direitos e as possibilidades de solicitar um benefício. Afinal, seria muito injusto se um mês depois de parar de contribuir você já perdesse todos os seus direitos perante o INSS. A lei traz para nós prazos distintos de período de graça, que dependem de qual é a sua situação perante o INSS. Se você era um segurado obrigatório, que é o caso do empregado, o empregado doméstico, trabalhador avulso, microempreendedor individual, contribuinte individual ou ainda segurado especial, ou se você era um segurado facultativo. Os segurados obrigatórios têm no mínimo 12 meses de período de graça e a lei traz possibilidades de extensão desse período para 24 ou 36 meses. Se você tem mais de 120 contribuições mensais sem ter perdido a qualidade de segurado entre essas contribuições, você tem direito a uma extensão de 12 meses. E se por acaso você comprovar uma situação de desemprego involuntário, você tem mais um adicional de 12 meses. Então, caso você se enquadre nessas 3 hipóteses, parou de contribuir, tem mais de 120 contribuições mensais e está em situação de desemprego involuntário, significa que você tem 36 meses de período de graça. Já os segurados facultativos, aqueles que pagam o INSS por opção, tem um período de graça reduzido, que é de 6 meses. E provavelmente agora você está se perguntando, mas o que é que o período de graça tem a ver com o meu benefício por incapacidade? É porque caso você não esteja contribuindo para o INSS, ainda assim pode ter direito a um benefício, se estiver neste período de graça, porque estando dentro deste prazo, você mantém a sua qualidade de segurado, que é um requisito indispensável na data de início da incapacidade para concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Se o seu período de graça estiver acabando, é bem importante que você volte a contribuir na condição de desempregado como um segurado facultativo. Mas se por um acaso você já perdeu a qualidade de segurado, já esgotou o seu período de graça há muito tempo e hoje você fica incapacitado,
muito cuidado ao voltar a contribuir para o INSS, achando que só precisa voltar a pagar que terá direito a um benefício por incapacidade. E eu trago esse alerta por 2 motivos. O primeiro é que a lei ela determina o seguinte: quando você perde a sua qualidade de segurado, para fins de um benefício por incapacidade, você precisa cumprir com metade da carência exigida. E tanto no auxílio-doença como na aposentadoria por invalidez, a carência exigida é de 12 meses. Então, em que pese uma contribuição faça com que você recupere a qualidade de segurado, quando esse intuito é específico para conseguir um benefício por incapacidade, uma única contribuição não basta. Você precisará ter 6 meses. O segundo ponto de atenção é que, ainda que você faça o pagamento desses 6 meses de contribuição, complete metade do prazo de carência exigido, ainda assim, só isso não é suficiente para conseguir o benefício. Porque você só conseguirá um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez se você comprovar que houve um agravamento da sua situação, já que lá na data de início de incapacidade você não tinha qualidade de segurado. A partir do momento em que você se filiou novamente e preencheu o prazo estabelecido em lei, precisa ter havido uma piora no seu quadro, um agravamento. E ainda trago um terceiro ponto de atenção para você, porque esta questão da regra de carência reduzida, ela é para que você recupere a qualidade de segurado para fins do benefício por incapacidade. Mas com isso, você poderá somar o que você tinha de carência antes de perder a qualidade de segurado. E ao todo, você precisará somar os 12 meses. Então, não adianta, eu vou pagar um mês só, vou perder a qualidade de segurado, depois eu pago 6 e se eu ficar doente eu garanto um benefício por incapacidade só com 7 meses. Não é assim que funciona. Esse prazo reduzido, ele te possibilita recuperar a qualidade de segurado e somar o que você tinha de carência antes de perder, mas no fim das contas, você ainda precisará ter os 12 meses. O que eu vejo na prática é que muitas pessoas que estão desempregadas nem mesmo solicitam benefício ao INSS, porque muitos acreditam que o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são apenas para quem está incapacitado para o trabalho e, estando desempregado, não está exercendo um trabalho. Mas, na realidade, a lei traz uma proteção para a incapacidade para as atividades que desempenham, sejam elas atividades que estão atreladas ao trabalho ou, por exemplo, as atividades domésticas que exerce dentro da sua própria casa. Se você está incapacitado e assistindo esse vídeo descobriu que está dentro do período de graça, solicitar um benefício por incapacidade é uma possibilidade para você, sim. Esse pedido ele deve ser feito diretamente pelo Meu INSS. E dependendo do prazo que você tiver direito, é bem importante que apresente a documentação que comprova, como, por exemplo, a situação de desemprego involuntário, você vai ter que comprovar isso ao INSS para que o servidor que analise o seu pedido entenda que, de fato, você estava no seu período de graça. Se você estiver apenas dentro daquele período de graça inicial de 12 meses, é muito mais simples, porque não tem grandes coisas a serem analisadas. Afinal, a última contribuição foi há menos de 12 meses. E aí, nesta situação, a principal preocupação sua deve ser com a documentação médica. Porque para um pedido de benefício por incapacidade ao INSS, e é independente se você está desempregado ou se está trabalhando, a documentação médica que traz ali um diagnóstico, uma orientação de que não pode desempenhar as atividades, com o CID da doença e até mesmo com a informação sobre o prazo de incapacidade, são informações muito valiosas e que precisam ser apresentadas ao INSS. Se você fizer esse pedido e tiver uma resposta negativa do INSS, ou então se você já fez esse pedido e teve uma resposta negativa, teve o seu benefício indeferido, procure um advogado especialista em direito previdenciário o quanto antes. Muitas vezes, o INSS não analisa da forma correta esses pedidos
ou até mesmo o perito não identifica que existe uma incapacidade. E quando vai para a esfera judicial, quando vai fazer um pedido na justiça, consegue o benefício. Agora conta aqui para mim nos comentários. Você sabia da possibilidade de, mesmo estando desempregado, solicitar um benefício por incapacidade ao INSS? E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos e está a par dos seus direitos previdenciários.